Bem, então, iniciando o tema, nós vamos falar aí sobre uma questão que tem sido discutida dentro da esquerda, gerado aí polêmica, que é a queimas de status, derrubada e queima de status. Para contextualizar os companheiros, a gente viu, sempre teve, né, um certo ataque contra estátuas, em outros momentos já teve algumas manifestações contra status, mas era algo isolado e no último período isso tem aparecido. Inclusive, uma outra discussão que a gente vai colocar aqui é a questão que a queima de estátua, derrubar estátuas, tem se tornado um tema central da luta política no Brasil. Mas essas derrubadas de estátuas, elas começaram mais frequentemente junto com as manifestações do ano passado, iniciaram mundialmente depois da morte de George Floyd. Foi um negro assassinado brutalmente pela polícia norte-americana. Ele foi assassinado por um policial que colocou o joelho dele no pescoço de George por vários minutos e ele morreu sufocado. As imagens foram filmadas e viralizaram, levantou aí uma revolta da população que iniciou manifestações radicais, principalmente nos Estados Unidos. Teve queima de delegacia, queima de dezenas de viaturas policiais. Na Europa também teve manifestações que tinham como reivindicação principal o fim da violência policial, principalmente contra os negros, que é a maior vítima dessas polícias no mundo todo. Aqui no Brasil também teve manifestações, no Chile, né, que já estava tendo manifestações, a gente viu aí também que ocorreram manifestações motivadas pela essa revolta no geral, né? Mas uma coisa importante para destacar é que nessas manifestações tinha a queima de delegacias nos Estados Unidos. Os manifestantes atearam fogo na delegacia de Minneapolis, a cidade de George Floyd, onde ele foi assassinado. Queimaram dezenas de viaturas policiais. E as queimas de ataques, né, contra estados, elas apareceram de forma secundária. Claro que, assim, no momento ali da manifestação, pode acontecer de tudo. Inclusive, os manifestantes picharem, atearem fogo em estátuas, mas você via que tinha ali já uma questão para confundir o movimento, né? Para dispersar, vamos dizer assim, tirar de foco o que era mais importante queimar, que é o que eles estavam fazendo, queimando delegacias e tal. E aqui no Brasil, isso daí chegou de forma totalmente distorcida, né? Aqui ninguém apresentou aí queimar delegacias, fazer uma luta verdadeira de fato contra a polícia, mas apareceu aí a motivação, a discussão, debate em torno de queima e derrubada de estátuas. Bem, passo aí para os companheiros se quiserem comentar mais algo sobre. Acho que a gente viu nos Estados Unidos realmente uma manifestação radicalizada, né? Como você destacou, queima de viaturas, né? O pessoal destruiu viaturas, queimou viaturas, não só em Minneapolis, né? Em várias cidades, Atlanta, Seattle, chegaram a ocupar, né? Quer dizer, desocupar, né? Uma central de polícia em Seattle e tomaram conta do bairro, né? Lógico, o movimento negro à frente disso aí, né? E aí, vamos dizer assim, setores mais burocráticos, né? Você viu claramente as manifestações, elas cresceram, né? E aí, naturalmente, abrangem setores mais burocráticos, universitários, né? ONGs, organizações aí do terceiro setor, como se chama, né? E aí veio, inclusive, esse Black Lives Matter, né? A gente começou a ver aí em cidades grandes, né, como Nova York e outras, principalmente,
essa que é a principal ONG aí do identitarismo dentro do movimento negro, e aí quando começou esse negócio de queima de estátua, né? De derrubar estátua. Aconteceu em algumas cidades principais dos Estados Unidos, chegou até a Europa também, né? O pessoal lá passou para e aí buscar escravizadores, né? Pessoas lá do século XIX, do século XVIII, que foram responsáveis pela escravização de negros, pelo tráfico de escravos, tudo mais, grandes possuidores de terras. E, como você disse, passou para o Brasil, né? De forma é, até assim, um, um plano B, né? Não com as mesmas características que a gente viu nos Estados Unidos, e nem de longe com a mesma mobilização, né? De rua, queimas de atos da polícia, de delegacias, mas veio a parte mole, né? A parte fraca do movimento, que é querer derrubar uma estátua de uma figura lá de séculos atrás. E a gente vê aonde começou essa história, né? E estamos agora, né? Agora discutindo isso aí, porém, assim como começou lá, meio descolado do momento, né? É, uma coisa também que chamou bastante atenção nesse início, ou reinício de processo aí de queimas de estátuas, né, do que a gente pode chamar de desvirtuamento aí da mobilização inicial, né, que era contra a polícia, foi a crescente polarização, né, que ocorreu lá nos Estados Unidos, né? Essa polarização ela levou, na verdade, a um recrudescimento, né, um insurgimento de organizações que estavam um tanto quanto assim apagadas ou sem movimentação nos Estados Unidos, né? Que eram a extrema direita, né? A extrema direita ligada a Ku Klux Klan, a extrema direita armamentista, né? Dos Estados Unidos e de um outro lado um movimento negro armado também, né? Que é um movimento negro que estava assim um tanto quanto não se movimentando há algum tempo, né? Devido a uma série de questões, né, que foram colocadas em prática pelo imperialismo, logo depois ali dos acontecimentos da década de 50, 60, né, com o Partido dos Panteras Negras, esse movimento ele perdeu força e no meio desses acontecimentos houve necessidade de que esse movimento ganhasse força, né? Então foram algumas manifestações onde houveram passeatas de negros armados, enfileirados, né, com um tom agressivo com o sistema, né, cantando, na verdade, uma das mensagens que eram dadas nas manifestações, nessas passeatas dos negros armados nos Estados Unidos, eram contra as questões que muitas vezes são levantadas pela esquerda pequena burguesa, que os cânticos, são situações que ocorrem nas manifestações que muitas vezes quem está presente em manifestação se pergunta se é aquilo mesmo que deveria estar acontecendo, já que é um movimento de revolta. Essa, Então, uma das coisas que acontecia nessa... Alex, para contextualizar esse grupo que apareceu, né? Principalmente ficou mais conhecido, uma milícia armada, né? Acho que dá para chamar de milícia armada, né? É um grupo aí que até o nome dele era inusitado, né? Ele
traduzindo, eles queriam dizer assim, não estamos de brincadeira, né? Isso, exatamente. NFAC, se eu não me engano. E o pessoal realmente eles faziam questão de destacar que não vão ficar na rua só caminhando E cantando. e cantando e tudo mais. Eles, nesse sentido, eu acho que nesse sentido aí não estamos para brincadeira, né? Se é para estamos em uma guerra, estamos sendo massacrados, estamos aqui, mostra as armas, os caras tudo com arma pesada, né? Exatamente, exatamente. Foi uma coisa que chamou bastante atenção e que certamente, né, esse movimento que começou a incentivar queima de estátuas, outras questões não relacionadas aquele embate, aquela polarização que ocorreu, né, que surgiu nos Estados Unidos naquele momento, né, e que tinha condições de ganhar ascenso nas pautas da classe trabalhadora, né? Foi uma das questões que alguns analistas começaram a debater, era a grande presença de pessoas não negras da classe trabalhadora como um todo presente nas manifestações contra a morte do George Floyd. Então, a crescente presença e a potencial presença, né, de pautas de reivindicação da classe trabalhadora estava presente ali naquele momento. Então era uma das causas assim que pode-se dizer que assustou a esquerda pequena burguesa americana, a própria direita americana, o centro político americano ficou muito assustado e pode-se dizer que esse aí é um dos motivos desse insurgimento de pautas que não tem a ver com a reivindicação inicial. É aí que a burguesia sente o perigo, né? Quando você vê um setor esmagado da população sair nas ruas, totalmente radicalizado, e aí começa a levar grandes parcelas da classe trabalhadora, né? Porque junto com essa questão do George Floyd, que foi basicamente um estopim, né? A crise econômica nos Estados Unidos, desemprego, né? A política de deixar o povo pagar pela crise, né? Como a gente vive aqui, né? Lá também, né? A quantidade de pessoas desempregadas é recorde, né? Esses últimos anos nos Estados Unidos, pessoas morando na rua, então ali foi o estopim e começou a realmente atrair, né? Eu vou até introduzir aqui, já que a gente já falou do Brasil, o ponto seguinte aqui da nossa pauta, né? Que foi a transplante dessa política, né, de queima, derrubada de estátuas para o Brasil, né? A gente viu aí esse ano passado já apareceu, né, algumas discussões, né? A gente viu nas redes sociais algumas figuras aí conhecidas nas redes sociais citar que aí, ó, porque no Brasil não tem isso, não vamos atacar a figura de escravizadores, a figura de pessoas que foram responsáveis pela escravidão do negro no Brasil, né? E de fato o fato é que esse ano a gente já teve dois principais episódios, né? Primeiro a queima entre aspas, né? Não foi nem queima, defumaram, né? A estátua do Borba Gato em São Paulo, né? No dia 24 de julho, né? Um grupo lá que se intitulou, tem o nome de Revolução Periférica, né? Não quer dizer que realmente represente um movimento nesse sentido. E alguns dias atrás a gente teve também, no dia 24 de agosto, se não me engano, teve também, né, a tentativa de queima da estátua do Pero Vaz de Caminha, né? Que, ao que parece, queriam queimar a estátua do Pedro Álvares Cabral, né? Exato.
é raro aí, tanto a estátua como também é só uma tentativa, né? Esquerda É, pequena burguesa não consegue fazer, nem quando é uma coisa que eles se colocam aí diante para fazer, parece que não faz certo também. a gente viu na Inglaterra, a gente viu imagens aí, e em outros lugares também, né? Teve até na Austrália. Na Inglaterra, a gente viu lá a imagem de uma figura que era considerada, né, um dos principais escravagistas, proprietários de terra, tudo mais, que eles derrubaram, jogaram num lago lá, né, se eu não me engano. Aqui o pessoal nem derruba, nem ataca, nem depreda, né? Não que a gente seja a favor especificamente disso, mas tudo faz de conta, né? Nem queima também, só vai lá e dá uma defumada para tirar uma foto, botar na rede social, botar no Instagram, né, ou em outras redes sociais e dizer que tem um movimento, né? Então, a gente teve esses dois casos, pessoalmente, né? Mas essa conversa não é nova, né? Já vem circulando aí essa questão de desconstruir, né, a história do Brasil de escravizadores, a história como foi feita, como foi criada. E no final das contas, parece que querem desconstruir o Brasil, né? É uma coisa que não faz sentido, né? Mas estamos aqui agora discutindo essa questão de derrubar estátuas no Brasil, né? Que inclusive nem muito a gente tem, né? Se a gente se comparar com um país, com os países desenvolvidos aí, que tem muitos museus, muitas estátuas, tudo mais, os historiadores aí que o digam, né? Que a gente, principalmente de negros, né? Tem muito poucos monumentos, estátuas, tudo mais. Eu acho que era muito mais válida, inclusive, a gente lutar para, ao invés de ter menos monumentos, mesmo aqueles que a gente não concorda, né? Ou, entre aspas, não concordaria, ter mais monumentos, né? Para mostrar como foi a história, né? Não só a história que eu gosto de ouvir, né? Bem, é exato. E só os comentários, eles usam, na verdade, a palavra decolonizar, que, na verdade, é uma palavra norte-americana. Então, você fala, descolonizar e tal, mas você vê que um movimento, é um movimento financiado pelo imperialismo. O companheiro Alex, próximo ponto, vai colocar melhor esse ponto. Mas aí você vê que, como é influenciada aí pela política imperialista, eles usam palavras norte-americanas, mas estão falando, né, que estão se livrando dos colonizadores, tal, mas na verdade estão seguindo a política do imperialismo, que é um tipo de colonização da atualidade, e é um dos piores tipos, né? O imperialismo, ele explora, acaba aí, tem uma política de guerra, né, contra os países menos desenvolvidos, e enquanto a gente deveria aí estar fazendo uma luta direta contra o imperialismo, o pessoal está lutando aí, brigando com status. E só para É, destacar também, né, tem destacar um outro ponto em relação à estátua do Pero Vaz, que foi tentaram queimar. É importante, eles fizeram, né? Dizem aí que foi um grupo de indígenas, o que eu acho um pouco estranho, porque as imagens que a gente vê da ação claramente é uma imagem produzida por um bom aparelho de fotografia, o que é um pouco esquisito, porque a gente sabe que a situação do índio atualmente é muito difícil, então não sei, não dá para acreditar que tenha sido um grupo de índios mesmo que estão sendo totalmente atacados pelo governo bolsonarista. Tanto que, assim, importante destacar, né? Eles colocam que foram índios, mas a ação foi contra o marco temporal, contra esse projeto de lei que quer diminuir ainda mais os direitos de terras dos indígenas. E eles, os indígenas, estavam fazendo uma grande manifestação em Brasília contra essa PL. Então, assim, a luta verdadeira dos índios estava sendo feita lá em Brasília. Inclusive, eles estavam acampados lá, estão acampados. Hoje mesmo teve conflito com a polícia. Eles estão fazendo uma luta de fato contra os ataques da polícia. Em outra região aí,
esses dias a prefeitura, esses dias assim, ontem e hoje, tá acontecendo nesse momento, a prefeitura tá lá atacando, destruindo barracas dos índios, e aí Em o Porto pessoal, Seguro. exato, e aí o pessoal vai lá, ataca fogo numa estátua de Pero Vaz, que foi, inclusive, você vê, é um ataque contra o Brasil, porque, tudo bem, eles queriam atacar o Pedro Álvares, não justificava também, porque o Pedro Álvares não escravizou, não matou ninguém, ele só veio aqui descobrir o Brasil e depois foi embora. Pero Vaz foi quem fez o primeiro documento sobre o Brasil, então você vê, é um ataque direto à história do Brasil. Para o imperialismo, o Brasil não deveria existir. A gente deveria ser quintal mesmo dos Estados Unidos, ser um bando de selvagem, que seria muito mais fácil para eles mesmos virem aqui, terminar de matar os índios, terminar de matar toda a população e escravizar o resto e se apropriar de toda a riqueza que a gente tem aqui. Então, você vê que faz sentido para a política do imperialismo, de destruir tudo que tem aqui e aí você vê, a esquerda está indo atrás tá a reboque dessa política. E assim, na verdade, o setor mais desavisado está a reboque, mas a gente sabe que tem pessoas recebendo dinheiro diretamente dos imperialistas e estão trabalhando aí para essa política. Isa, só para comentar esse negócio da imagem, né? Você falou aí são tirados esses atos, né? São tiradas belas fotos, né? Belas imagens, aparecem na rede social, aparecem na imprensa burguesa, tudo mais. E é bem característico. Eu acho que nem todo mundo sabe. É muito comum, por exemplo, no movimento sindical também. A esquerda pequeno-burguesa tem esse negócio aí de fazer ações para a imprensa, né? E tem a ver também, ou seja, é uma política importada, né? Que é na hora que começa a acontecer no exterior, aí alguém vem com a ideia, vamos fazer aqui também, vamos reproduzir. Na verdade, não é assim, porque há uma influência direta, né? Há um financiamento direto dessa política no país, mas casa exatamente com um determinado estilo, né, da esquerda pequeno-burguesa com essa questão de atos, né? Isso acontece até com atos públicos, né, com, por exemplo, os atos da campanha Fora Bolsonaro. O pessoal, quando vai discutir o local, o pessoal não discute que o local do ato tem que ser o melhor para o trabalhador, né? Que tenha o melhor acesso, onde tenha maiores linhas de ônibus, né? Onde os ônibus convirjam, no metrô, tudo mais, né? Muitas vezes levam os atos aí para locais estranhos, né? Em bairros, ao invés de um local central, porque em tese vai aparecer melhor, vai ter uma imagem boa do ato. A imagem boa que eles falam não é alguém que vai tirar foto, é a imprensa burguesa. Aqui em Salvador acontece muito isso, de querer levar o ato para a área mais nobre da cidade, né? Para a Barra, ali o Farol da Barra, justamente porque já há um consenso, né, com a imprensa burguesa. E você vê o método, né? Muita gente não acompanha, mas por dentro tem de tudo, né? Tem essas loucuras aí, mas acho que é fundamental a gente falar desse financiamento aí, né, que está por trás. Sim, sim, só um comentário também, né, sobre essa questão que a Isadora acabou de comentar aí, que é preciso que o ouvinte, né, desse podcast entenda muito bem essa propensão, né, propensão que essa esquerda pequena burguesa e que, infelizmente, ela controla boa parte do aparato político brasileiro. Aparato político que eu digo no sentido da expressão da voz da população. Então, por exemplo, você pega aí uma manifestação X que vai ocorrer em determinado local do país, provavelmente, aquela manifestação está sendo controlada por integrantes da esquerda pequeno-burguesa. Ou seja, pessoas que não têm uma relação direta com a classe trabalhadora, com os bairros populares, os bairros pobres, com a classe trabalhadora daquela cidade.
E aí, esse entrave, né, vamos dizer assim, esse entrave que a classe trabalhadora tem para poder se manifestar politicamente, né, para se fazer suas reivindicações, ela, ela tem esse entrave aí de uma maneira muito dura. Por quê? Porque essas pessoas, essa classe social, essa esquerda pequeno-burguesa, né, ela tem pautas que se dizem de esquerda, mas, ao mesmo tempo, ela tem uma tendência muito grande em tentar externalizar aquela reivindicação de uma maneira oca, de uma maneira assim vazia, né? Em movimentos que culminam no vazio. Então, essas questões que vocês acabaram de comentar aí, elas têm uma importância, assim, vamos dizer, fundamental para o trabalhador, para a pessoa que está ouvindo esse podcast, porque realmente a campanha midiática que é feita em cima dessas pessoas, em cima desses movimentos, é uma campanha muito grande. Ao mesmo tempo, isso decai com o tempo, vamos dizer assim. O trabalhador, a população, ela sabe muito bem com o tempo que aqueles movimentos eles não têm base real, porque é o que a Isadora acabou de comentar. Você quer fazer uma defesa supostamente quer fazer uma defesa dos indígenas através da queima de estátua do Borba Gato, que foi supostamente um perseguidor dos índios, mas que na verdade não foi. Mas, ao mesmo tempo, tem 6 mil índios que estão passando uma situação de penúria lá em Brasília, né? Que não tem dinheiro, não tem condições de se alimentar, tão, né? O clima de Brasília é um clima muito complicado para quem não é de lá, e essas pessoas, esses índios estão lá. E o que esse pessoal tem para fazer? Tem para fazer movimento oco, movimento que não vai ajudar o índio, né? Então, eu acho que esse é uma questão que tem que ser colocada realmente aí para quem está ouvindo isso aqui, para ficar atento. Infelizmente, a capacidade midiática desse pessoal que faz movimento oco é uma capacidade grande e que só com o tempo é descoberto pela população. E não, só para citar um exemplo disso, Alex, que a gente vê muito essa esquerda acadêmica, né? A gente vê muitos professores, né? Ou pessoas que se dizem professores, né? Com X, Y, Z, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, para dar essa carteirada no trabalhador, e vem sempre com essa tese, né, de ensinar o trabalhador a fazer luta, precisa ensinar o trabalhador como reagir, sendo que é essa questão de classe. A pessoa não, essa esquerda universitária, né, acadêmica, ela não está lá na pele, né, do trabalhador pegando o transporte lotado, pegando o metrô lotado, né, pagando caro boa parte do salário para comprar um botijão de gás. Então aí vem com essas teses mirabolantes e com essa questão de educar, né, de ensinar o trabalhador. Aí vem desenvolve essas teses, né, como essa questão do índio que a gente falou, né, que serve muito um paralelo com a questão do negro, né, o povo negro, de que pessoal, os índios agora estão lá em Brasília. Aí você faz uma ação midiática para aparecer, para dar notoriedade e tudo mais. A notoriedade teria que ser lá. Ou seja, levando muita gente, muito mais índio ainda, né, para lá ocupar aquele negócio e radicalizar o movimento, por exemplo, né? E é É, similar nos atos que a gente tem aí com o povo negro. Ao invés de você fazer uma coisa aparente, né? Por exemplo, levar belas faixas somente, subir num carro de som e falar, você pode, por exemplo, pagar, né, pegar o dinheiro que determinadas organizações têm e botar os 50 ônibus de uma periferia e levar a galera para o ato. eu só queria destacar uma questão que, por exemplo, aqui em São Paulo, o ataque foi contra a estátua do Borba Gato. E, assim, a gente não nega que o Borba Gato não tenha perseguido índios, que o movimento das bandeiras
na luta aí pelo desbravamento do território, pela busca de ouro e tal, não tem escravizado índios. Inclusive, participava das bandeiras os próprios índios e eles tinham disputas com outras tribos. Então, na época, a escravidão era uma coisa corriqueira, era comum, era mundialmente normal a escravidão. A servidão tinha sido superada há pouco tempo e estava sendo substituída pela escravidão em todo o mundo. Mas a questão é que, assim, que a gente coloca que a gente tem que ter uma análise marxista, né, da história, conhecer, né, fazer a crítica, mas você derrubar a estátua de uma figura que morreu há 300 anos, como é o caso do Borba Gato, não muda nada, em nada a situação do índio, do negro atualmente. Até porque quem entra dentro das comunidades, as favelas, quem mata o trabalhador, não é o Borba Gato, é a polícia militar, é a mando aí dos governos golpistas, que apoiaram o golpe de Estado, que apoiaram o Bolsonaro. Então, os índios agora, eles estão lá enfrentando os bolsonaristas, estão enfrentando os bolsonaristas, os latifundiários de agora, que estão aí muito vivos e fazendo esses ataques contra a população. Então, acho que a gente pode sim, né, fazer uma discussão sobre os acontecimentos, mas não tem como a gente também ter um julgamento moral sobre o passado, que era muito diferente de hoje em dia, e nem também ter a ilusão que derrubando estátuas, que o pessoal fala aí que é uma disputa que você tem que acabar com esses monumentos, porque a opressão de hoje estaria baseada aí na homenagem dessas figuras. Não, não é verdade. A gente tem a opressão do trabalhador, do negro, do índio, está baseada no regime político de hoje, nas forças de produção de hoje. É isso que faz diferença, não você derrubar estátua de figuras que representam movimentos políticos do passado. Nada a ver, coisa que já foi. Agora é interessante esse ponto aí, eu queria que o Alex pudesse trazer aí a questão do financiamento para a gente comentar. Assim, como tudo tem uma base econômica, né? Tudo tem um fundo econômico, até mesmo porque nós estamos num momento aí de crise do capitalismo, né? Do neoliberalismo bem fixante aí na população mundial. É preciso a gente entender também as bases econômicas desse tipo de movimento, que é um movimento que, conforme a gente tinha acabado de comentar, ele busca, na verdade, desvirtuar as verdadeiras reivindicações, né, da população, está num momento de ascenso político, né? Todo mundo que está ouvindo isso aqui, está ouvindo esse podcast, com certeza ou está passando ou sabe quem está passando uma situação de dificuldade financeira, né? Pela questão do desemprego, pela questão da inflação, pela questão política geral que é dada como um todo, né? Esse movimento, ele, conforme a gente comentou no início desse podcast, ele tinha como princípio maior a busca, né? A busca da desvirtuação do movimento. E, nesse sentido, uma das ferramentas, né, para essa desvirtuação do movimento é você colocar essas pautas ocas, né, que é a queima de estátuas. Nesse sentido, o que acontece? Esses movimentos que têm um fundo carreirista, né, vamos dizer assim, eles estão aí para isso, para receber, né, para se colocar à disposição de sua própria carreira, né? Então, nesse sentido aí, começamos a perceber em vários locais
que algumas organizações começaram a receber investimentos milionários. Uma delas chama-se OpenSci, Open Society, né? isso, Open Society Foundation, que é uma organização do George Soros, um dos maiores capitalistas aí atualmente, né? Ele doou 220 milhões de dólares para essa organização. E aí vocês perguntam, não? O dinheiro para o Maranhão, né, do Flávio Dino também. Exatamente, exatamente. E aí o ouvinte aqui se pergunta, não, mas ele doou para uma organização sem fim lucrativo, que deve ter várias ações específicas por aí. Aí a grande pergunta que se fica é, que ações são essas? Uma das ações apuradas é que essa organização é uma das grandes incentivadoras do famoso movimento Black Lives Matter, né? Que membros desse movimento Black Lives Matter foram um dos principais agentes de reeducação do movimento para essa pauta da queima de estátuas, da derrubada de estátuas, né, de jogar estátuas no fundo do rio, né? No Brasil, nós já percebemos esse tipo de ação sendo colocado em prática, né, através de organizações como a Oxfam Brasil, organizações como a Fundação Ford. E nesse movimento aqui, uma das questões que chama atenção é porque se lançam pessoas como líderes, né, pseudo-líderes desse movimento, e essas pessoas, elas, assim como foi colocado aqui na fala anterior, essas pessoas, elas tiram foto, elas fazem aquele ato em si, né, que não tem pauta política e social nenhuma, e essas pessoas ficam ali à disposição, como uma espécie de carreira política daquele pessoal, né? É muito interessante essa questão. E, por fim, uma das questões que chama mais atenção é que todos esses movimentos, todas essas associações que foram citadas aqui, Oxfam, Open Society Foundation, Fundação Ford, todas elas têm ligações com a Agência de Inteligência Americana, né, com a CIA. Então, é um dado que é preciso que esse ouvinte do podcast aqui tenha em mente, né? O imperialismo, né, os capitalistas, assim como George Soros e vários outros capitalistas nacionais e internacionais do imperialismo, eles têm tentado controlar o movimento, esse ascenso popular, né, esse recrudescimento do ascenso popular, das reivindicações populares, através desse tipo de ação. Então, é uma coisa que chama bastante atenção no meio dessa grande polarização que tende a existir no país como o Brasil atualmente. A gente viu recentemente, foi até o WikiLeaks, né, que divulgou aí vazou, né, um relatório da CIA, né, o relatório era de 2010, né, mas citando que para a questão do Afeganistão e do Oriente Médio, né, das invasões no Oriente Médio, a questão da mulher, né, da luta pelos direitos das mulheres e tudo mais, seria um tema central para ajudar a arrefecer, vamos dizer assim, a resistência, né, da opinião pública nos próprios países desenvolvidos, né, e no mundo como um todo, para que não houvesse tanta oposição, né? Ou seja, é a mesma política, né? A política, no caso, é identitária com as mulheres e que é aplicada também pelo negro, né? As pessoas que estão ouvindo isso aqui, que pode de repente estar se perguntando será e tudo mais, a gente pede que simplesmente façam um exercício, entre aí nos sites dessas ONGs, dessas organizações que foram citadas principalmente aqui, porque elas são as maiores, né? É por onde o imperialismo norte-americano jorra dinheiro, né? Por vários países pelo mundo, inclusive no Brasil, e vejam quais são as organizações que estão lá na folha de pagamento delas.
né? Inclusive bancos nacionais também, né? E há muitas organizações do movimento negro que estão lá, né? Há políticos também que estão lá recebendo, né? Campanhas que são pagas também. Desculpe. Agora que foi proibido, né, o financiamento de empresas, virou outra coisa, mas eita, desculpe, existem outros meios de você financiar, né, a vida política do país, e esse é um dos meios, né? Mas principalmente para dizer que isso é uma política imperialista, né? A política bancada de forma concreta, né? Com dinheiro, né? Principalmente pelo imperialismo, né? E aí você não precisa necessariamente invadir o país, colocar os tanques nas ruas do Brasil, os tanques norte-americanos, mas você coloca a sua política de outra forma, né? E a gente tem visto isso aí, várias organizações do movimento negro que estão, inclusive, participando de atos agora e dando trabalho para quem quer realmente levar uma luta contundente contra o governo Bolsonaro aí, e estão aí na folha de pagamento dessas organizações. Você vê que não é à toa que esses grupos são financiados, que eles levam adiante uma política que não representa nenhum perigo para o regime, né? Para a burguesia, para o imperialismo. Tanto que saiu várias manifestações desses setores que são financiados pelas ONGs, que a gente pode falar que são financiados pelos Soros, pela CIA, e eles mostraram aí declarações apoiando esse grupo Revolução Periférica, apoiando a queimada de estátuas. Inclusive, parece uma coisa até arquitetada, porque no dia aí que tacaram fogo no Barba Gato, foi o dia que estava tendo uma manifestação gigantesca pelo Fora Bolsonaro na Avenida Paulista. E o Negro Belchior, da Coalizão Negra por Direitos, ele até comentou sobre isso. E a ação não tinha nem acontecido. Então você vê que era um negócio que estava arquitetado já, estava já organizado. E aí, vejam só, recentemente saiu uma matéria no site Instituto Humanitas Unicinos. E a matéria chama Fora Borba Gato, ou a revolução será periférica ou não será. E aí a gente vê o Fora Bolsonaro, que é a luta que está em pauta, que é o movimento que tem, de fato, força, que pode aí derrubar o governo Bolsonaro, derrubar os golpistas, nessa matéria é deixado de lado e é feita uma propaganda aí a favor das queimas de estátua e trocar o Fora Bolsonaro por Fora Borba Gato, que você vê que é uma política inofensiva. O que vai mudar na vida do trabalhador a derrubada do Borba Gato? O Borba Gato morreu há 300 anos. Você vai lá, se de fato conseguirem tirar o Borba Gato, remover a estátua dele, não, a vida do trabalhador vai continuar difícil da mesma maneira. Isso daí não vai fazer diminuir o preço dos alimentos, aumentar o auxílio emergencial, diminuir o desemprego, nem nada disso. E aí, veja só, a matéria, ela inicia com uma citação de uma matéria que tinha sido publicada um dia após o acontecimento, e diz: dia 24 de julho de 2021 marca a entrada em cena de jovens moradores das periferias de São Paulo na luta pela derrubada de Jair Bolsonaro. Jovens periféricos se cansaram de apenas fazer número em manifestações ultra-institucionalizadas, organizadas pelos partidos políticos de esquerda e pelas organizações tradicionais de trabalhadores, sempre na Avenida Paulista, centro financeiro do país, tão distante em todo sentido dos bairros pobres da cidade. Escreve Laura Capriglione, jornalista em artigo publicado por Jornalistas Livres. Veja só, a campanha é escancarada contra os movimentos, contra as organizações dos trabalhadores. Porque os partidos de esquerda, eles são organizações dos trabalhadores. O PT é a maior organização, o maior partido. E aqui coloca pelas organizações tradicionais dos trabalhadores, pela CUT,
que é a central sindical mais importante do país. É muito mais importante do que um grupo que a gente nem sabe quem que é. Eles deram aí um nome bonito, né? Revolução Periférica, parece assim, nossa, que radical. Mas você vai ver o movimento, não trata-se de um movimento da população da favela. E É, aí, é engraçado que assim, vai falar aí. pois é. Ele é interessante que ele fala aí que, na matéria, né, que ó, eles estão cansados de atos burocráticos e que são realizados longe da periferia. Mas, peraí, a estátua do Borba Gato fica onde? Fica no centro de Heliópolis? No centro do Capão Redondo? Eu acho que não, né? Fica em Santa Amaro. Exato. E a própria citação, né, dessa colunista dos Jornalistas Livres fala que a manifestação sempre acontece na Avenida Paulista e centro financeiro do país. E, na verdade, a Avenida Paulista é um centro de São Paulo. Ali passa gente de todo canto, tem ônibus, tem metrô. É um lugar que o trabalhador passa. E é um lugar central. Não faz sentido, né? Por mais que você faça uma movimentação numa periferia, essa periferia ela vai ser muito mais distante do trabalhador da outra periferia. E já na região central, é uma região central. Mas, assim, eles falam, né? Manifestações ultra-institucionalizadas. Só que é engraçado que na manifestação anterior, no dia 3 de julho, a esquerda atacou a juventude que se manifestou tacando fogo nos bancos, quebrando vidraças, que é uma manifestação legítima contra verdadeiros exploradores dos trabalhadores. Os bancos são sanguessugas da sociedade, dos trabalhadores. E, inclusive, também esse setor atacou o partido, atacou os militantes do partido, do PCO, e outros militantes do PT, que participaram da expulsão do PSDB dos atos. E o PSDB é o partido da polícia militar, que é a polícia que mais mata negros, persegue os trabalhadores e tal. Então, você vê, é um ataque à verdadeira à política que, de fato, pode ser uma política revolucionária, que pode colocar aí o regime em instabilidade, né, derrubando o Bolsonaro, pode dar aí continuidade à luta contra o golpe, alavancando a candidatura do Lula e tal. E aí eles pegam um acontecimento super isolado, que claramente parece aí muito que foi de fato organizado, tanto que o Instagram desse coletivo, coletivo, né, porque não é um movimento, de um dia para o outro tinha 40 mil seguidores. Nós que estamos aí na construção de uma imprensa, nós sabemos que isso daí não acontece se não tiver dinheiro envolvido. Você não consegue impulsionar um perfil de Instagram, das redes sociais, se você não tiver um dinheiro para financiar isso. Então você vê que é muito estranho e declaradamente é contra o movimento pelo Fora Bolsonaro, que é muito mais importante do que Fora Borba Gato. Não, com certeza. E só para ser específico, né? Esse negócio, por exemplo, de falar que os atos são no centro da cidade, centro financeiro, é uma coisa de, não vou dizer, vamos partir do princípio aqui que a pessoa não está sendo leviana a falar isso, né? Como você falou, são os locais onde o trabalhador se concentra, né? Onde tem transporte, né? E tudo mais. E principalmente o seguinte: se você faz um ato na periferia, né? Numa grande periferia do país, realmente, onde todo mundo está revoltado, onde é carente de tudo, você vai estar falando para os seus, né? Todo mundo tem aquela opinião. Agora, o óbvio de um ato é você ir até os governantes, né? Os governantes das cidades, os governantes do país, do estado, e exigir os seus direitos, né? É por isso que o ato são nas regiões centrais, na frente dos palácios dos governos, na frente da prefeitura, que são em regiões centrais, né? No caso de São Paulo, a economia de São Paulo, historicamente, não especificamente, né? Não é bem assim, mas virou uma tradição por ser realmente o centro econômico. E é claramente
uma luta, né, expressa claramente a luta contra a burguesia, né, que é realmente quem comanda o Estado. Só isso aí já valeria todo o argumento, né? Isso é uma coisa muito óbvia para o trabalhador. Não existe essa confusão, né? Lógico que o trabalhador gostaria que ter atos que reivindicassem nos bairros e tudo mais, mas não faz sentido não ter o ato, né, levando para os governantes, levando para a classe burguesa, né? E aí eu vou trazer o tema final aqui, né? Que a gente já entrou, que é basicamente isso, né? A derrubada de a gente vai ficar aqui lutando pela derrubada de estátuas, né? Ou para derrubar o Bolsonaro, né? Como a Isa colocou aqui, esse tipo de política, né? Ficou muito claro aí nesse movimento, principalmente esse do Borba Gato, que foi feito no mesmo dia, uma ação separada, não tinha nada a ver com o ato. Para quem não conhece São Paulo aí, a estátua do Borba Gato é muito longe da Avenida Paulista, não estava no contexto do ato do dia 24 de julho, né? Por exemplo, a gente citou aqui o Chile. O Chile, o pessoal lá queimou estátua também, mas foi durante as manifestações, né? O pessoal depredou bancos, grandes empresas, né? Mas foi inclusive numa luta muito violenta contra a polícia e que matou muita gente, cegou muita gente, né? Centenas de pessoas. E isso se deu no contexto das manifestações, dentro das manifestações. Aqui não, fizeram questão de criar um fato à parte, né? Criar um fato novo para claramente aí, como está dizendo essa matéria que a Eza citou, praticamente é uma declaração, né? do do movimento, provavelmente encomendada, né? Para separar, né? Separar e criar um enfraquecimento do ato contra o governo Bolsonaro, né? Que é o principal inimigo da classe trabalhadora e principalmente dos negros, das mulheres, né? Da, da população LGBT, né? Dos imigrantes. Isso não há dúvida, né? Os ataques que não só a fala do Bolsonaro, né? Aparece muito na imprensa a fala do Bolsonaro, mas não é a fala dele que aumenta o preço do gás, né, ou dos combustíveis, do transporte, que desemprega as pessoas. É a pauta econômica, principalmente, é a canetada dele, né? E de conjunto com o Congresso, né, que está totalmente na mão dele, né? Não é novidade, o Congresso sempre foi controlado pela direita, e essa é a luta, né? A luta contra que está aí nos atos, né? Que no próximo dia 7 de setembro vamos ter um novo ato da campanha Fora Bolsonaro, né? Visa a derrubada desse governo, né? Vamos dizer assim, lutando, né? Pela melhoria de condições de vida de toda a classe trabalhadora, né? De todos os oprimidos, né? E não é derrubada de estátua, queima de estátua, que vai fazer nenhuma diferença nessa situação, né? É, falando até de forma simplória, o Bolsonaro não faz nem questão dessas estátuas, está fazendo um favor a ele, né? Ele não sabe o que significa, boa parte desses congressistas aí, esses parlamentares do Congresso também não sabem o que significa. Eles vão entender como assim, um gasto a menos, né? For levar isso aí para o Dória, inclusive a gente não citou, né? Citar aqui que a prefeitura a prefeitura de São Paulo, né, que há pouco era do democrático Dória, mas agora está é a prefeitura de um cupincha dele, né, de um parceiro dele, propôs aí debater, né, mais de uma dezena aí de monumentos de São Paulo, né, ou seja, colocar na mira aí dos identitários, né, destruidores da cultura nacional, destruir estátuas de figuras da história do Brasil, né? E até de fora do Brasil, como a estátua de monumento do Camões, né? Tem aí a estátua de outros bandeirantes também, né? De várias figuras importantes da história brasileira, e entrou na baila, né? Com essa história aí. Agora, a luta aqui é muito claramente, a gente não tem que se desviar, né? A luta é contra
o governo Bolsonaro. É isso que está se dando nas ruas e é isso que está sendo um fator decisivo para a população hoje, né? Exatamente. E é importante essa questão que foi comentada, né, que vocês acabaram de comentar, sobre o que realmente é importante para a população e o que seja secundário, o que não é importante para a população, porque muitas vezes o pessoal não se atenta, mas assim, toda vitória, ela tem seus protagonistas, né? Assim como também toda derrota, ela tem seus culpados, né? Todos os direitos trabalhistas, né, que foram conquistados durante muitos anos, eles tiveram no seu cerne ali, no cerne do surgimento daquele direito trabalhista, um movimento de reivindicação. Então, foi conquistado à base de muita luta social. Muitas pessoas, inclusive, perderam a vida para a gente poder ter diversos direitos trabalhistas que existem hoje, que não estão estendidos para toda a classe trabalhadora, mas que existem, né? E agora nós entramos num período assim, que estamos sendo derrotados assim, a classe trabalhadora, a população negra como toda, e essas derrotas, elas têm seus culpados, né? É preciso que a população assim saiba entender quem são os culpados, quem que está levando esse tipo de derrota, porque foi comentado, né? Esse novo ascenso aí do imperialismo e da classe burguesa nacional, que utiliza isso também, tem como nome o identitarismo. Então, todos aqueles que se identificam, que fazem essa luta, né, descolada do movimento social e do movimento político, eles estão conduzindo a população para a derrota. Então, eles têm que ser nomeados mesmo. Realmente, eles têm que ser entendidos. Agora, nós temos aí, conforme vocês comentaram, né, nós temos aí uma luta contra estátuas, queima de estátuas, discussão sobre estátuas, sobre quais estátuas vão ser derrubadas, quais serão construídas. Ao mesmo tempo, né, foi falado, inclusive a Isadora comentou, né, jovens que não se identificam, que estão cansados de ir para as manifestações, né? Esses mesmos jovens aí, eles estão sendo o alvo agora da MP 1045, né? Que prevê, que está sendo votada e prevê a contratação de jovens de 15 a 29 anos para com pagamento de meio salário mínimo, né? R$ 550, sem 13º, sem férias, sem vínculo empregatício, né? Está sendo apelidado, inclusive, da MP da escravidão, né? Então, assim, isso aí é o que realmente pode se contar. Isso é uma derrota. Se isso for aprovado, e parece que sim, vai ser uma grande derrota. Quem E tá essa faz... derrota tem esses culpados. E quem está fazendo isso aí não é Pedro Álvares Cabral, né? Não Exatamente. nenhuma estátua aí de uma figura de 200, 300 anos atrás, né? São figuras que estão Exatamente. no Brasil agora, né? Exatamente. E Sim, essa espécie de, né, esse delírio, né, que a esquerda pequeno-burguesa tenta colocar na população como um todo, né, e dar uma satisfação para sua revolta numa coisa ilusória, esse delírio passa. O que fica são as bases sociais e políticas que estão aí. Essa base social e política está sendo alterada. Então, essa base social e política tem seus comandantes, os comandantes da derrota. Porque a população, ela deve fazer alguma coisa, ela tem que sair para fazer alguma coisa. Todos os que estão escutando aqui, eles têm que ter consciência de que está sendo também trabalhado na proposta de reforma tributária a retirada, praticamente retirada do Vale Alimentação, né? Isso aí vai atingir a classe trabalhadora, a população negra em cheio. Vai ser um tiro de canhão na população negra. Isso aí é uma derrota, né? Esse delírio que está ocorrendo em relação à questão das estátuas, né? E outras que surgem com essas questões identitárias que são totalmente descoladas da realidade social e política brasileira,
esses delírios, eles têm esses comandantes, e esses comandantes são os comandantes da derrota da população negra e trabalhadora no Brasil. Os inimigos da população, dos negros, eles estão bem vivos, são de carne e osso, não são de pedra, de aço, nem nada disso. E eles que levam adiante a política do golpe, todos os ataques aí contra a população. Dória, que é apresentado aí por um setor da esquerda como democrático, é um desses grandes inimigos dos trabalhadores, junto com o Bolsonaro, que ele deu cria. Então, encerrando aqui o podcast, fica esse debate, né? Que a gente precisa fazer a luta pelo fora Bolsonaro, a luta contra o golpe, e não uma briga aí contra moinhos de vento, que isso não vai trazer nenhum resultado, principalmente para o povo negro. Agradeço, então, o companheiro Érico, o companheiro Alex, participar aqui do podcast. Aviso aí o pessoal que próximos terão, com ainda mais polêmica. Só continuar acompanhando o nosso canal, a nossa imprensa, continuar acompanhando os próximos podcasts. Valeu, Eric. Valeu, Isa. Valeu, Alex. Valeu, pessoal que está acompanhando aí. Valeu, Alex. Valeu, Isa. Valeu, Eric, aos ouvintes que participem no coletivo João Cândido. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.